Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados, mais uma vez. Vamos iniciar mais uma audiência, desta feita com a Associação para a Gestão de Resíduos, que está aqui representada ao mais alto nível pelo seu Presidente da Direção, Engenheiro Paulo Praça, e também pela sua Secretária-Geral, Carla Velez, a quem eu cumprimento, agradeço a disponibilidade e, sobretudo, aqui esta possibilidade de nós partilharmos informação relevante no setor de resíduos, que é uma área absolutamente decisiva no âmbito das competências desta Comissão de Ambiente e Energia. A nossa audiência está organizada como estão todas as outras, portanto, iremos começar com uma intervenção inicial por parte da Associação para a Gestão de Resíduos, que tem aqui cerca de 10 minutos para poderem fazer a sua apresentação, depois uma ronda entre todos os partidos, com intervenções de cerca de 4 minutos, e depois, no final, a Associação terá a oportunidade para responder e também apresentar informação adicional. Depois, no final da audiência, ter a noção de que este momento irá ficar registado em vídeo, em áudio, e, portanto, os partidos, a partir daí, poderão, eventualmente, sim ou não, ter iniciativas legislativas que possam dar continuidade aos problemas aqui apresentados, mas, para que fique claro, de certa forma, a responsabilidade desta Comissão, que tem essa nobre função de fiscalizar a atividade do Governo nestas matérias, fica, por si, terminada. Sem mais delongas, e depois desta explicação inicial, passo a palavra ao Sr. Engenheiro Paulo Praça, a quem também digo que é com muito gosto que o revejo aqui na Assembleia da República. 10 minutos para fazer a sua intervenção, naturalmente que se precisar de um pouco mais, nós teremos aqui também essa benevolência. Muito bem. Bom dia. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por fazer uma cordial saudação a todos. Revejo aqui alguns amigos de longa data. Desejar a esta Comissão, nesta legislatura, bom trabalho e, se me permitem, em especial no setor dos resíduos, que acho que é um setor que, no domínio do ambiente, tem sido reconhecido pelos sucessivos governos, carece de especial atenção. Agradecer também a audiência que nos é concedida. A ESGRA, a Associação para a Gestão de Resíduos, representa, grosso modo, 40% do território nacional, 40% da população e 40% daquilo que é a parte de resíduos. No fundo, em contraponto com os sistemas multimunicipais, que representarão qualquer coisa com 60%, portanto, nós representamos os sistemas intermunicipais, aqueles que são de base municipal, portanto, de maioria de capitais municipais. O setor tem, de facto, vindo a chamar a atenção, e a ESGRA em particular, para um conjunto de problemas que nos afetam, nomeadamente o esgotamento dos aterros, as necessidades inerentes também de definir novas localizações, o aumento de capacidade, não excluir o tema da valorização energética, que é sempre também um tema sensível, mas que se deve tratar e deve ser abordado. Mas face aqui ao período de tempo que tenho e priorizando, o tema que eu hoje vou focar, sem prejuízo de estar ao dispor desta Comissão para os esclarecimentos que entenderem, é aquele que está mais na ordem do dia, que é o tema do SIGR, do Sistema Integrado de Gestão de Embalagens, e daquilo que são os valores de contrapartida, que nós normalmente chamamos VCs. Procurando dizer de forma simples o que é que são estes valores de contrapartida. São aquilo que os sistemas recebem pelo trabalho que fazem na recolha e na triagem de embalagens. De acordo com o princípio legalmente estabelecido, nomeadamente a responsabilidade alargada do produtor, o que esses VCs visam é fazer face aos custos que os sistemas têm com essa gestão e com essa triagem. O que significa que se um sistema, por hipótese, gasta 100, deve receber 100. Ora, isto neutraliza o efeito da repercussão ou eventual repercussão da tarifa aos municípios.
No fundo, os VCs, tirando os sistemas que têm valorização energética e que têm aí alguma receita relevante, grosso modo, os sistemas vivem da principal receita, que são estes valores de contrapartida. E estes valores de contrapartida, desde 2017, que não é revisto o seu modelo, e temos tido nos últimos tempos, nos últimos meses, vários despachos que vão prorrogando a situação e que vão fazendo pequenos aumentos, basicamente em torno do IPC, o que são manifestamente insuficientes. Ora, isto significa que os sistemas têm deixado de receber largos milhões de euros e que, por sua vez, ao não ter esta receita, têm que repercutir na tarifa aos municípios, competindo depois aos municípios decidir se a repercutem ou não ao cidadão. Que no fim do processo, naturalmente, fim e início, é sempre o cidadão que está aqui como ator-chave de todo este processo. Nós tínhamos preparado aqui o nosso alinhamento desta audiência com base numa proposta de despacho de valores de contrapartida que recebemos no passado mês de setembro. E estávamos a analisá-lo para fazer a audiência prévia, que terminava amanhã, e ontem recebemos uma nova versão do despacho portanto, eu peço aqui compreensão, que vou ter que olhar aqui para o papel, porque confesso que a nova versão, ainda não tive tempo, entre uma deslocação, de a analisar com o devido detalhe que ela merece. Mas sobre a proposta de despacho que recebemos em setembro, qual era aqui o ponto de partida do nosso entendimento? Carecia de uma fundamentação, o despacho foi-nos apresentado com os quadros com valores e não nos foi dito qual era o referencial para aqueles valores. Nós depreendemos que o referencial deve ser o de um estudo que a Agência Portuguesa do Ambiente desenvolveu em 2023. Portanto, para nós, os valores que devem ser apresentados, que nós defendemos, são os do estudo. Houve um momento do estudo que foi apresentado, que foi discutido com os vários atores, e a partir daí, para nós, o estudo ficou fechado com determinados valores. Portanto, o nosso ponto de partida e aquilo que defendemos é que este despacho venha a fixar os valores que estão no estudo da IAPA, porque são a fundamentação que nós conhecemos até ao momento, devidamente realizada, auditada, com participação de vários agentes do setor e, nomeadamente, a entidade reguladora, a ERSAC, que tem vindo a acompanhar com especial interesse esta matéria. Em relação ao despacho de setembro, o que é que gostaria de salientar? Grosso modo, ele fez um corte em relação a esses valores que estavam no estudo da IAPA de cerca de 30%. Se dúvidas tínhamos sobre a razoabilidade das nossas pretensões, a verdade é que o despacho recebido ontem vem dizer que houve um lapso no cálculo e que faz uma retificação e já estamos perante um corte em dois cenários, um de 15% e outro de 8%. Ou seja, estamos a caminhar para os valores do estudo da IAPA, que são aqueles que foram estudados, fundamentados e auditados também pelas entidades competentes e, portanto, que é aquilo que nós defendemos. O que é que nos preocupa? Preocupa-nos que este déficit sucessivo, ano após ano, e a entidade reguladora já o estimou em alguns anos em 20 milhões de euros, dados os auditados, portanto, de perdas sucessivas para os sistemas, naturalmente com as repercussões nas tarifas praticadas aos municípios. Portanto, perpetuar este déficit não é de todo desejável. Por outro lado, precisamos que estes valores sejam atualizados até para incentivar os sistemas e toda a sociedade para fazer face aos objetivos que estão no PERSU 2030, e que têm metas bastante ambiciosas. No fundo, não penalizar os cidadãos por via tarifária e dar resposta aos princípios da responsabilidade alargada do produtor, que é aquilo que basicamente defendemos. E, portanto, este era o tema principal e fico por aqui para já. Obrigado. Sr. Engenheiro, muito obrigado. Obrigado pela exposição assertiva, clara, que permite agora os nossos partidos poderem também questionar e apresentar aquilo que acharem por bem nesta matéria. E sem mais delongas, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata,
na pessoa do Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado. 4 minutos, aproximadamente. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Secretário-Geral da ESGA e senhoras e Srs. Deputados. Eu começo por saudar a ESGA pelo trabalho consistente e notável que tem vindo a realizar em prol do setor vital na sustentabilidade do país. É oportuno, naturalmente, aquilo que é o pedido de audiência para termos uma visão clara sobre a herança pesada que o Governo herdou a nível do setor dos resíduos. Desde os números relacionados com a produção dos resíduos urbanos em Portugal, que em 2022 atingiram 5,3 milhões de toneladas, sendo que 57% dos mesmos depositados em aterro, comprometendo assim, de facto, a meta europeia de reduzir esse valor para 10% até 2035. Ou o esgotamento da capacidade dos aterros, em que apenas 15 dos 35 aterros têm mais de 20% de capacidade ainda disponível. Ou mais de 200 entidades gestoras em baixa que já em 2022 não conseguiram cobrir os custos com os serviços prestados, até, de facto, à elevada posição de biorresíduos em aterros. Os exemplos do estado calamitoso deste setor chegou, a forma como chegou a este estado calamitoso são muitos os exemplos. E não foi por falta de aviso do PSD, porque o grupo parlamentar do PSD abordou repetidamente aqui no Parlamento ao longo dos últimos anos e através até de várias iniciativas exatamente este problema. Desde medidas relacionadas com o fluxo específico dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos até aos biorresíduos. Nós apresentámos propostas, questionámos e confrontámos o anterior Ministro do Ambiente sobre os níveis inaceitáveis de incumprimento e aquilo que era o crescente número de contenciosos comunitários. E justiça seja feita. De facto, o Sr. Ministro, na altura, reconheceu a gravidade da situação. O que faltou, no fundo, foi alguma ação para melhorar aquilo que era o panorama do país. Uma das prioridades assumidas é a implementação da recolha seletiva de biorresíduos, que deveria estar totalmente operacional desde janeiro, representando cerca de 40% dos resíduos urbanos. A gestão adequada dos biorresíduos pode reduzir, naturalmente e significativamente, os resíduos enviados para aterro. Pretende-se, igualmente, corrigir aquilo que são disfuncionalidades em fluxos específicos de resíduos e os desafios na gestão dos resíduos perigosos, porque, naturalmente, podem colocar em risco a saúde pública e aquilo que são os recursos naturais. Prevê-se, assim, a revisão de instrumentos setoriais, como o PERSU 2030 e o Plano Nacional de Gestão de Resíduos, além da necessária atualização da estratégia dos biorresíduos. Estes planos serão fundamentais para garantir que haja operacionalidade do sistema e para poder criar e implementar soluções que aumentem aquilo que é a recolha seletiva e aquilo que dizia e bem há pouco, a valorização dos resíduos. Estamos conscientes que os fundos disponíveis, incluindo os 400 milhões de euros previstos no PRR e no Portugal 2030, são insuficientes para resolver os problemas do setor. Julgo que não há dúvida para ninguém sobre esta matéria. Portanto, é necessário explorar novas formas de financiamento e otimizar a alocação dos recursos. O atual Secretário de Estado do Ambiente, Emílio Sousa, já afirmou que está a ser desenhada uma estratégia em conjunto com os sistemas de gestão de resíduos urbanos para implementar as medidas excepcionais. Entre as soluções em estudo está a otimização dos sistemas de valorização energética, embora seja com um grande investimento que será necessário, mas elas são fundamentais. Com este cenário de emergência que se encontra o setor, e se eu bem percebi, e vou terminar, Sr. Presidente, a ESGA considera que é fundamental fazer investimentos e, no que diz respeito ao financiamento, fazer a correção, que há pouco falava, não vou entrar muito, como disse, e bem, houve esta correção por parte do Governo. Espero que nesta semana ainda haja informações ou mais matérias para podermos falar sobre o mesmo, mas, se eu percebo bem, há esta necessidade de ir ao encontro do estudo feito pela APE. Portanto, se é essa a proposta, parece-me que, de facto, deve haver essa convergência e penso que estamos de acordo sobre essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do
Partido Socialista, Sr. Deputado José Rui Cruz, faz favor, cerca de 4 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os elementos da EJA aqui presentes e a apresentação que nos trouxeram, a forma clara como nos apresentaram os problemas nesta área. E queria também dar nota de que, o deputado do PSD, que afinal o PSD é governo e tudo aquilo que não foi resolvido estes anos será certamente agora tudo resolvido. Parece que tudo é fácil e não tenho dúvida que será agora tudo resolvido. Sendo certo que todos temos que ser justos e perceber que foram feitas muitas coisas boas nos últimos anos neste setor. Muitas coisas aconteceram na área do ambiente e na área dos resíduos, bem feitas, todos os autarcas reconhecem isso e nós temos que ser justos. Há muito para fazer e também temos que ser justos. Sim, há muito para fazer. E eu também tenho algumas situações que acho que não foram bem feitas, que precisam de ir muito mais além. Por exemplo, quando se falou agora nas centrais de valorização energética, é um problema porque é que o país também só tem 2 centrais de valorização energéticas, curiosamente, nos sítios, quando temos um território enorme, estão localizadas nas grandes áreas metropolitanas, onde os custos com a recolha são muito mais baixos do que nos territórios do interior, onde os custos com a recolha são muito mais altos, o que significa que o custo da fatura para o cidadão do interior já não lhe basta não haver transportes públicos, como todos sabemos, e está aqui um presidente que, embora não seja do interior, mas percebe aquilo que eu digo, já há um conjunto de fatores que dificultam e aumentam o custo de recolha e depois não há central de valorização energética e depois sabemos todos o que acontece. A quem vai pagar o custo? Ao município e ao município. E isto, gostaria de ver o Sr. Deputado do PSD ter preocupação também nos programas do PSD, quando nós ouvimos falar, e no programa do PS também, falamos sempre num Portugal inteiro, mas depois o Portugal encolhe muito para o litoral e encolhe muito para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. E, portanto, é importante que nós todos tenhamos a noção de que é importante o discurso político que nós temos passe à prática e que haja um discurso para todo o Portugal e não só para quando nos dá jeito. Dizer que estas preocupações são de facto importantes quando olhamos para a vossa apresentação que nos diz que em 2027 os aterros estarão com graves problemas. Isto é mais grave do que nós imaginamos aqui numa sala com 20 pessoas. É gravíssimo este problema. Eu estive na criação de um dos grandes aterros do interior do país, do Planalto de Beirão, e estive uns anos sem lá passar, e há bem pouco tempo eu vinha na direção desse aterro, visto da encosta contrária, e assustei-me com a dimensão do aterro. E depois, quando estamos já em final de ciclo, eu falei com o diretor desse aterro que me diz que não permitem construir mais uma célula ou 2, e eu pergunto àqueles 19 municípios onde vão colocar os resíduos um dia destes. Não é possível instalar uma central de valorização energética, isso é mesmo só para o litoral, porque só no litoral há essa possibilidade, e depois há uma contradição que eu não consigo perceber, mas se calhar é mesmo um bom problema só meu. É que esse aterro faz a valorização energética, prepara os resíduos para serem valorizados do ponto de vista energético. E o cúmulo dos cúmulos é que dá esses resíduos à Cécil, que os utiliza para os seus fins gratuitamente, e esse próprio aterro não pode produzir energia a partir desses resíduos que estão transformados, prontos a ser utilizados do ponto de vista energético. Mas a Cécil pode. Ou seja, nós temos um conjunto de coisas que precisamos de fazer, mais do que retórica política, nós precisamos todos olhar para a realidade. Olhar para a realidade. Nós todos estamos aqui nesta sala, temos que olhar para a realidade, deixar-nos de tricas políticas e perceber como funciona o país, e acho que teremos todos muito a ganhar, porque sabemos que há outros interesses, sabemos todos disso aqui nesta sala, também nenhum de nós nasceu ontem, e por isso acho que a realidade ficar-nos-á muito bem. E se nós visitarmos, se calhar, alguns destes sítios, percebemos muito melhor o ciclo de funcionamento e as dificuldades que acontecem em cada um destes sítios. Muito obrigado. Queria só fazer uma pergunta, Presidente. Faz favor. 7 segundos. Não tem problema. Queria só perguntar sobre o valor de contrapartida, se a Associação foi ouvida, tem estado no processo, se é parte que ajuda neste processo. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, na pessoa da Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo assim, na sua pessoa, cumprimentar os senhores deputados e agradecer a presença do Presidente da ESGRA, Paulo Praça, aqui também, da sua Secretária-Geral, Carla Vaz, também. E dizer que, de facto, as preocupações que nos traz são de suma relevância. O dado de que a nossa taxa de deposição em aterro aproxima-se de cerca de 57%, tendo em conta que temos uma meta de até 2035 atingirmos 10%, é perturbador pelo tanto que ainda falta fazer e, sem querer entrar em grandes enquadramentos, é assustador perceber que ainda no início deste ano Bruxelas abriu mais um processo contra Portugal porque não soubemos fazer uma transposição de uma diretiva, precisamente no âmbito da gestão de resíduos, e assim se vai vendo a falta de importância que estas temáticas têm, não só nesta casa, como também em quem desempenha funções executivas. E, portanto, a visão do Chega tem sido apresentada e é conhecida, é uma visão de apelo ao equilíbrio, portanto, entre a noção de necessidade de conservarmos o meio ambiente, mas também de promovermos um desenvolvimento económico sustentável. Sabemos que este tema da gestão de resíduos assente na economia circular é importante, mas sabemos que isto tem custos e, na verdade, ninguém quer ficar com a responsabilidade de custear o custo de recolher os resíduos, transformá-los e garantir que voltam a ter um valor. E, portanto, há passa responsabilidades nesta matéria. E concordamos que é necessário rever os valores de contrapartida, concordamos com a vossa exposição de que esses valores não podem recair sobre o município e não podem sufocar ainda mais os municípios, que no âmbito, por exemplo, da descentralização de competências já se sentem tão sufocados noutras matérias, portanto estamos perfeitamente de acordo. Aquilo que vos perguntávamos é que estratégias é que podemos adotar, porque os produtores de resíduos, nomeadamente produtores de larga escala, não quererão ser responsabilizados, porque também já sentem que os seus negócios são pouco competitivos por uma série de outras variáveis e circunstâncias que não têm que ver necessariamente com a nossa Comissão, mas com todas as outras que fazem de Portugal um país pouco competitivo. E, portanto, nesta senda deixava-vos uma pergunta de o que é que nós podemos fazer para também não sufocar ainda mais o produtor que já está tão sufocado por outras matérias, concordando por demais que, de facto, quem produz tem que ser responsabilizado por essa produção. Sabemos que é necessário investir em mais infraestruturas. Aliás, depois daquilo que nós assistimos das intervenções anteriores, na verdade, de passa-culpas e de responsabilidades políticas, em que ninguém assume que há uma falta de visão e há uma falta de estratégia, gostava de relembrar um artigo que o Dr. Paulo Praça escreveu há pouco tempo sobre a necessidade de fazermos um pacto de regime para a gestão de resíduos e apresentava várias coisas concretas. Era quase fácil distribuir este artigo por toda a Comissão, porque fica muito orientado aquilo que nós deveríamos de fazer aqui nesta casa. Fala sobre a necessidade de triplicarmos a capacidade de triagem, sobre a necessidade de mais colaboradores, sobre a necessidade de investirmos na digitalização para o processo de recolha e de transformação de resíduos. Portanto, faz uma apresentação muito completa, mas aquilo que eu gostava era que nos falasse desta necessidade de, independentemente da força política que esteja no governo, até porque não sabemos o que é que vai resultar eventualmente deste cenário de eventual crise política ou não sabemos se o Centrão está mesmo chateado ou não sabemos o que é que vai acontecer. Por favor, diga-nos de sua justiça, porque aquilo que nós sabemos é que Portugal vai vivendo de ciclo eleitoral em ciclo eleitoral e a gestão de resíduos também. A gestão de resíduos vai ficando esquecida de ciclo eleitoral em ciclo eleitoral. E desta forma é impossível chegarmos a 2035 com metas e, acima de tudo, cumpridas, e, acima de tudo, é impossível impedirmos que os cidadãos comuns, que os municípios, aliás, continuem a ficar com a fatura final de custear aquilo que poderia ser custeado por quem de direito, por quem produz, por quem polui, por quem, mais que não seja, tem a responsabilidade de não acautelar uma boa gestão de resíduos. Era esta a mensagem que o Grupo Parlamentar do Chega gostava de deixar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora já à Associação para a Gestão de Resíduos novamente, uma vez que não temos aqui mais nenhum grupo parlamentar. E, portanto, Sr. Engenheiro, faz favor, aqui para uma intervenção final, cerca de 8 minutos, para terminarmos a nossa audiência. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradecia naturalmente as intervenções dos seus deputados e que frisaram muito bem aspectos que preocupam o setor.
Primeiro gostava de fazer umas considerações assim, muito genéricas antes de responder concretamente às perguntas que foram colocadas. Nós, na política de resíduos, temos uma linha de atuação que é a questão da prevenção, porque por mais otimismo que a gente introduza, isto vai influenciado pelo ciclo económico e, portanto, nós não conseguimos prevenir nada. A prevenção depende muito da carteira. Em ciclos económicos, com mais poder de compra, as pessoas compram mais e, portanto, tem-se vindo que as previsões de prevenção têm falhado, embora ela seja desejável. Tirando a política de prevenção, que, enfim, que é de toda a sociedade e que já nem é tanto nossa, nós temos aqui um grande desafio. O Sr. Deputado Oliveira referiu bem um deles, os biorresíduos. E, de facto, com uma obrigatoriedade de início este ano, estamos a aproximar-nos no final do ano e ainda aconteceu pouco para aquilo que devia acontecer. No entanto, devemos ter presente que os biorresíduos colocam, do ponto de vista do modelo técnico, desafios muito grandes a Portugal, que depende da geografia, que depende do clima das regiões, não é? Portanto, se há mais calor, a matéria orgânica, etc. Portanto, é um tema sensível no modelo técnico e também muito impactante depois na questão económica ou financeira, portanto, que é isso que faz que acho que os municípios ponderem mais esta área por causa das implicações financeiras. Depois, portanto, temos ainda as embalagens. Nós estamos longe das metas e, portanto, temos que recolher mais embalagens, temos que, em todas as áreas. Temos que penetrar mais na questão, por exemplo, do canal Oreca. No canal Oreca temos ali uma situação flagrante de vidro, é ali que está vidro, e, portanto, temos que ver como é que conseguimos entrar nessa área e recuperar vidro. Os municípios vão ter já, em janeiro do próximo ano, mais um novo desafio, que é os têxteis. Não é de menos importância, porque, de facto, nós rejeitamos em Portugal, na Europa, muito resíduo têxtil que depois vai para os sistemas de tratamento de resíduos e vão, digamos, já ter a valorização energética, porque não têm nenhum tipo de reciclagem. E, portanto, há várias áreas em que precisamos melhorar recolhas seletivas. Mas depois de fazer esse esforço de recolhas seletivas e, naturalmente, também do apelo da educação ambiental, que é sempre necessária, chegamos ao fim de linha. E no final de linha temos aquilo que nós chamamos de fração resto. E aí só há duas soluções para nós conhecidas e aceites à data: aterro e valorização energética. De vez em quando falam-nos de tecnologias emergentes e nós vamos reunindo com essas entidades, vamos ouvindo, mas para dar solução no ano de 2024 ou já, não conhecemos outras que não sejam valorização energética e, de facto, a valorização energética está disseminada por toda a Europa. Alguns incineradores estão nos centros das cidades. É uma tecnologia madura, conhecida, portanto, não há que ter receio. Os aterros começam desde logo num problema de ordenamento do território, ou de falta dele, que é onde é que vamos localizar o novo aterro, e aí começa logo o problema, não é? O que significa, se não é pacífico, a localização dos aterros, mais nos obriga a andar rápido e ver de que forma é que podemos rapidamente definir novas localizações, porque depois não é preciso os estudos de avaliação de impacto ambiental, fazer a obra, etc. E, portanto, isto demora aqui algum tempo. Eu, se me permitem, aproveitava aqui da intervenção de um senhor deputado a ideia de uma visita e dizer que temos total interesse e disponibilidade em organizar, conjuntamente com a Comissão, visita a um ou vários dos sistemas de gestão de resíduos em Portugal. Já agora, de facto, o país é um todo diferente. Eu, pessoalmente, venho de Trás-os-Montes. Dizer que nas ilhas, na Ilha Terceira, também há uma valorização energética e na Ilha de São Miguel, portanto, está em construção. Portanto, processos seguramente difíceis de decisão, mas que estão a avançar. Relativamente à aproximação que o Sr. Deputado Hugo Oliveira referiu, agradeço as suas palavras e é precisamente esse o nosso ponto. Havendo um estudo que foi feito, que foi discutido, que foi trabalhado, que está fechado, é isso que nós defendemos, nem mais, nem menos. Depois, relativamente, o Sr. Deputado José Rui Cruz colocou a questão se a ESGA está envolvida na questão dos VCs. Sim, e estávamos preparadíssimos para amanhã fazer a nossa pronúncia.
Agora temos um novo despacho, temos mais uns dias de prazo e vamos fazer essa pronúncia e se o Sr. Presidente assim aceitar, estamos inteiramente disponíveis para enviar também esta Comissão para terem acesso a essa pronúncia, porque o nosso interesse é interesse público, é serviço público e portanto, total rigor e transparência que procuramos introduzir. E já agora, um dos fundamentos da ESGRA é precisamente os equilíbrios regionais. Precisamente fazer as ligações dos colegas que estão nos sistemas de baixa densidade com alta densidade e desde que temos esta associação nós passamos a trabalhar em rede. E, portanto, a perspectiva de vir aqui apresentar problemas comuns a todos. Claro que depois varia a população, varia a área geográfica e varia a quantidade de resíduos. E, portanto, sim, estamos fortemente empenhados para contribuir para uma boa definição dos valores de contrapartida, que de facto são a nossa principal fonte de receita. Uma questão, se bem notei, da Sra. Deputada Rita Matias, relativamente ao papel dos agentes económicos. Os agentes económicos são também parte integrante da sociedade como um todo e julgo que competiu ao Ministério da Economia a cautelar os seus próprios interesses, nomeadamente através da Direção-Geral de Atividades Económicas, em sede, portanto, do estudo. Presumo que isso, portanto, foi feito e é evidente que estes valores devem também ter em consideração a sociedade como um todo. Devemos também ter presente que, no fundo, nós, enquanto cidadãos, assim, se compramos mais, se gastamos mais, temos um bocadinho mais de poder de compra. Quando vamos ao supermercado, também temos que pagar um bocadinho mais do que aqueles que consomem menos. E, portanto, achamos que também há aqui esta ponderação do momento do pagamento, e por isso entendemos que os valores de contrapartida são o momento mais correto, tudo ponderado para se efetivar esse pagamento, no fundo, por parte de todos nós, dos cidadãos. Registro também a menção a esse artigo, fico honrado com essa menção e com esse humilde artigo de opinião, que de facto procuro traduzir a minha opinião e se calhar de muitos dos colegas, que é necessário este pacto de regime. Eu acho que há muito pouco aqui de questões, enfim, naturalmente não compete falar de política, mas acho que não há muito aqui divergências políticas em torno deste setor e acho que é preciso realmente estabilizar aqui pressupostos que nos permitam avançar com estabilidade, com maturidade e até porque os financiamentos, o Sr. Deputado Oliveira frisou, são escassos. Estão longe de dar resposta às necessidades que o setor tem e, portanto, temos de ser criativos, temos que encontrar aqui soluções que permitam o setor avançar e garantir um princípio de boa política de gestão de resíduos em Portugal. Obrigado. Obrigado, Sr. Engenheiro. Assim damos por terminada a nossa audiência. Mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade e ficamos também à espera que nos envie esses documentos que disse que iria enviar. Vamos fazer uma pequena pausa. Ao meio-dia começamos com a nova audiência. Muito obrigado.